Então vamos começar do começo, do primeiro ingrediente da concepção tripartite, ou concepção clássica, que é a noção de crença. Né? A crença, então, como a gente mencionou algumas vezes, diz respeito a um estado mental. Quer dizer, na natureza, ou as proposições não creem em nada. Uma proposição não crê. Não faz sentido você dizer isso. Né? Da mesma maneira, o mundo não crê nada. O mundo não tem crenças no mundo, não tem crenças nas proposições. Né? Crença só pode existir na mente, tá certo? E só pode existir enquanto um estado mental, né? Um estado mental. Então, a concepção tripartite ela é curiosa porque ela envolve elementos de níveis ontológicos diferentes, tá certo? Então, ela envolve esse elemento. Claro, mas deve ser isso, né? Porque o conhecimento envolve elementos de níveis ontológicos diferentes. No conhecimento, nós estamos falando quem conhece algo. Né? Quem conhece algo? Como saiu da segunda meditação de Descartes, quem conhece algo é uma substância pensante. E substância pensante, a gente pode dar o nome geral de mente, a mente. Né? Então, quem conhece algo é uma mente. Então, o conhecimento tem que envolver, de alguma maneira, a mente e alguns de seus estados. Né? O único estado é o estado de crença, tá certo? Porque se for outro estado, dor, né? Se eu sou apresentado a uma proposição e sinto dor, isso é um estado mental, não é? Ou se eu for apresentado uma proposição e sentir prazer, é outro estado mental. Tá? Ou se eu for simplesmente apresentado a uma proposição e perceber a proposição, se eu só percebo uma proposição, no sentido de entender a proposição, é outro estado mental. Mas nenhum deles caracteriza a. Não, nenhum deles é requerido, né? E nem caracteriza o conhecimento. Né? Conhecimento parece pedir crença. Parece pedir a crença, como um estado mental muito específico. O que é a crença, então? Não é uma questão fácil, tá certo? E como eu disse, é uma questão que pertence à filosofia da mente, que procura identificar estados mentais. Né? Não é uma questão fácil também se a crença é um estado puramente mental, se é um estado puramente mental, ou se ele é de alguma forma dependente de coisas fora da mente. Né? Então, tem alguns filósofos contemporâneos que acham que os estados mentais dependem de alguma maneira de situações que ocorrem fora da mente. Tá? Mas nós nem vamos entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito específica, vocês vão ver isso em outro curso de filosofia da mente. Tá? Mas a visão clássica da crença é que é um estado puramente mental. Né? Quer dizer, no caso de Descartes da segunda meditação, eu posso crer ou deixar de crer, mesmo supondo que não exista absolutamente nada, que eu seja completamente enganado pelo Deus enganador o tempo todo, tá certo? Mesmo as minhas crenças matemáticas, está tudo errado, etc, etc. Ainda assim eu estou crendo. Se eu estou crendo sem supor, veja bem, olha só, se eu estou crendo sem supor, sem precisar supor a existência de nada fora do meu intelecto, nem mesmo a existência de Deus, lembra a situação da primeira meditação, hein? E comecinho, aliás, a situação até a segunda meditação. Se eu estou crendo sem supor a existência de nada, nem mesmo a existência de Deus, é porque a crença só depende da minha mente. Né? Então, é um estado mental, é um estado puramente mental. Né? Não tem a ver com objetos, não tem a ver com números, não tem a ver com leis lógicas, não tem a ver com princípios de causalidade, nem Deus, tá certo? Talvez Deus possa inserir crenças na minha mente, mas eu sozinho consigo ter essas crenças, consigo ter crenças, tá? Então é um estado que depende apenas da minha mente. Mas o que é esse estado? Não é uma questão fácil, né? Hume é um filósofo e o tratado Treatise of Human Nature, o tratado sobre a natureza humana, ele procura dar um tratamento filosófico sobre a noção de crença, mas também não é muito claro. Né? Para ele, simplesmente é o seguinte: a diferença entre crer um conteúdo, uma proposição, e uma proposição sem crença é simplesmente uma espécie de brilho, né? que a proposição crida tem para mim. Né? Então, o Hume fala em termos de ideia. Uma ideia com crença é simplesmente uma ideia que é mais vívida ou mais brilhante para mim. Né? É como se a ideia ou a proposição viesse como uma espécie de neon assim dentro da minha mente. Né? Ao passo que uma proposição sem crença, né? Ela não tem esse brilho de neon
Evidentemente, Hume não se expressa nesses termos, né? Mas a mensagem, né, o que ele está querendo dizer é algo parecido. Quer dizer, existe apenas uma vivacidade maior nas ideias que eu creio, por oposição às ideias que eu não creio. Eu não sei se Hume tem razão ou não, mas é uma tentativa de dar um tratamento filosófico da noção de crença. Tá? Deve haver outros, certamente há outros, né? Não vamos entrar em mais detalhes aqui. Vamos concentrar apenas na questão da intensidade da crença. Porque uma crença, como muitos outros estados mentais, assim como dor, prazer, ou percepção de uma cor, ou percepção de um som, como muitos outros estados mentais, ele pode variar em intensidade. Não pode? Então, uma dor pode ser moderada, né, pequenininha, moderada, média, intensa e insuportável. Né? Uma dor, alguns dizem que existe uma variação contínua, né, nas possibilidades da dor. Mesma coisa o prazer. Né? Um prazer pequenininho, médio, moderado e um prazer insuportável. Mesma coisa na percepção de som, mesma coisa na percepção de cores. Né? Existe uma intensidade aí. Né? Mesma coisa, um desejo é um estado mental também. Né? Você pode desejar pouquinho só, alguma coisa, nada, zero, em desejar aquilo lá, até desejar pouquinho, desejar medianamente, desejar muito uma certa coisa. Né? Então, os estados mentais têm uma gradação de intensidade. Né? E qual o grau de crença requerido? Nós dissemos, então, que um dos requisitos para haver conhecimento é que exista crença. Mas, então, a pergunta é em qual grau? Né? Se eu creio mais ou menos numa certa proposição P, eu sei a proposição P. Se eu creio um pouquinho só numa proposição P, vamos supor que P é verdadeira, tá? Eu creio só um pouquinho na proposição P. Por exemplo, você é apresentado a um teorema complicado da matemática, que você tem uma vaga ideia, você entende mais ou menos aquele teorema, mas você crê medianamente, você toma aquilo lá como hipótese, medianamente, ou crê apenas um pouquinho. Né? Isso caracteriza conhecimento? Né? Na concepção cartesiana que nós acabamos de ver, não, porque na concepção cartesiana o grau de crença requerido é qual? O máximo possível. Né? Descartes só trabalha com certezas. Só certezas. Certeza significa, né, a noção de certeza significa a crença no mais alto grau. Né, no mais alto grau. Quer dizer, não existe a menor possibilidade de duvidar alguma coisa. Tá? Então, não existe a menor possibilidade de eu duvidar de que eu estou vendo uma coisa verde aqui atrás que parece uma árvore. Não existe a possibilidade. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho certeza se tem uma árvore lá atrás. Pode ser que isso aqui seja uma projeção, tá certo? O Zoom, quem trabalha com o Zoom sabe que você pode selecionar a tela de fundo, tá certo? O Google Meet não, mas eu não sei se isso aqui é uma imagem produzida por um sistema aí, ou se existe de fato uma árvore lá. O que eu sei com certeza, e não há possibilidade de dúvida, é que eu estou tendo a sensação de uma coisa verde que tem uma forma que eu costumo chamar de árvore. Tá? Eu tenho a sensação absoluta que existe uma coisa, algo aqui de cor alaranjada, né, com uma forma que eu costumo chamar de camisa. Nada disso existe a menor possibilidade de dúvida, né, porque são aquelas dúvidas, são aquelas crenças incorrigíveis, né, que a gente viu que o Descartes trabalha na segunda meditação. Tá? E além disso, né, existem aquelas crenças que são produzidas por inferência a partir dessas crenças iniciais a respeito dos meus estados mentais. Essas crenças são produzidas ou inferidas usando princípios, que são aqueles princípios que ele chama, que são revelados pela luz natural. Como a gente viu, né, não é muito claro o que quer dizer isso, a luz natural, mas são princípios autoevidentes e que garantem, digamos assim, a permanência da certeza, ou a transmissão da certeza. Então, se eu tenho crenças incorrigíveis aqui, com mais alto grau de certeza, e eu infiro outras crenças, por exemplo, a crença na existência de Deus, por meio de princípios, tá? Então
crenças inferidas, dessas eu também tenho certeza, e só nesse caso eu posso chamar de conhecimento, de acordo com Descartes, né? Então vejam que coisa interessante e curiosa. Para Descartes, eu só tenho conhecimento. Um requisito para ter conhecimento é que eu tenha certeza, né? E certeza não é pouca coisa. Certeza significa que essa crença é incorrigível. Não existe a menor possibilidade dela ser falsa. Tá? Não existe a menor possibilidade dela ser falsa. Isso, evidentemente, exclui do campo do conhecimento uma quantidade enorme de coisas que a gente intuitivamente intuitivamente significa antes de começar a fazer filosofia, antes de ser contaminado, digamos assim, pelas reflexões do filósofo, antes de adotar um filósofo como seu ídolo e tentar seguir esse pensamento, antes disso tudo, é o que nós chamamos de intuitivamente, né? São crenças comuns. Tá? A minha crença comum é que eu sei que eu estou aqui na frente do computador, gravando um vídeo sobre filosofia do conhecimento. Uma crença comum é que eu sei que eu estou produzindo sons. Tá? É que eu sei que eu estou articulando frases do português, eu acho. Eu sei que eu estou falando português nesse momento. Tá? Eu sei que tem uma janela atrás de mim, que lá fora tem um jardim. Eu sei que lá para trás tem outra janela, eu sei que eu tenho um computador na minha frente, e tudo isso eu achava que eu sabia. Tudo aquilo que o Descartes disse que achava que sabia no final da primeira meditação. Intuitivamente, nós sabemos, eu acho que eu sei disso. Eu acho que eu sei que tem uma árvore fora de mim, que se eu correr e bater a cabeça na árvore vai me machucar, e a causa da dor é uma causa externa à minha mente. Toda essa coleção de proposições, tudo que eu acabei de dizer são proposições, toda essa coleção de proposições são coisas que eu acho que eu sei, intuitivamente. Né? E a reflexão de Descartes, né, e o critério que ele estabeleceu, o grau de crença que eu tenho que ter, exclui tudo isso que eu falei como conhecimento. Nada disso é conhecimento de acordo com a concepção cartesiana. Tá? Nem que eu esteja aqui falando com vocês, nem que esse computador fora de mim existe, nem que vocês estão assistindo isso. Bom, isso eu não vou ter como saber se vocês estão assistindo ou não, mas que se você está entendendo o que eu estou falando, que você está assistindo esse vídeo, tá certo? Nada disso classifica como conhecimento, segundo essa concepção cartesiana, porque não atinge esse paradigma absolutamente alto e estrito de crença. Crença com mais alto grau. E o mais alto grau da crença é o que nós chamamos, na filosofia, chamar algo de certeza é muito forte. Né? Certeza não é simplesmente eu tenho certeza que a pandemia acaba amanhã. Não, isso não é certeza. Tá? Isso não é certeza. A gente diz isso, mas nós dizemos isso fora do âmbito da filosofia, tá? Fora do âmbito da epistemologia. Ou eu tenho certeza que tá fazendo sol ainda, né? Não está escuro ainda. Não, isso não é certeza também no âmbito da filosofia. Certeza é uma crença que não existe a menor possibilidade dela ser falsa. Eu acho que está fazendo sol lá fora, tenho uma crença muito forte nisso, mas certeza não é. Por quê? Porque pode estar sendo uma imagem produzida pelo Google, né? Pode estar sendo iluminação, eu não me dei conta que já escureceu e que estão iluminando a árvore lá fora com uma luz muito forte. Tem uma série de crenças, uma série de fatores pelas quais a crença que eu tenho, que ainda está fazendo sol, que ainda é dia, é uma crença menos do que absoluta. Então não pode ser chamado de certeza do ponto de vista filosófico. Né? E Descartes estabelece a certeza como o paradigma, tá? Não tem mais do que certeza também, não é um paradigma mínimo, tá? Mas é o único grau de crença que é aceitável para você chamar alguma coisa como conhecimento. Extremamente rigoroso. Tá? Então, conclusão, se a gente tivesse chegado até o final das meditações, é que, na verdade, nós sabemos muito pouco. Né? Muito pouco classifica como conhecimento. Né? Muita coisa classifica como crença, muita coisa classifica como crença muito arraigada em mim, tá certo? Muita coisa classifica como pressupostos muito arraigados na nossa interação, como sujeitos, falantes, etc. Mas nada disso, ou quase nada disso, classifica como conhecimento. Conhecimento é difícil. Já seguimos.